Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus envolva todos nós que temos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de expiação, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo se exprime em concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, o pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, boa noite. Que a paz esteja convosco. Aproxima-se o período do Natal e em conversação com o irmão Fernando, com o irmão Sérgio, com o irmão João e também com o irmão André, nós estávamos pensando no que trazer para esse período do Natal, para a nossa discussão. E nos veio uma ideia, imagino que uma inspiração, no sentido de que nós poderíamos abordar algo que fosse relativo à passagem do Divino Mestre Jesus, tanto que fosse visibilizado já de uma maneira bem prévia no Antigo Testamento, na Bíblia judaica, como também no Novo Testamento através do Evangelho. Então hoje nós faremos a parte 1, que diz respeito ao que as manifestações com relação à vinda do Divino Mestre Jesus no Velho Testamento, e na semana que vem faremos os Evangelhos, então, no Novo Testamento. Nós começamos no segundo slide a buscar onde nós poderíamos achar no Antigo Testamento as menções com relação à futura vinda do Divino Mestre. E nós fomos então ao original da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica, o Tanar, essa letra CH no final pronuncia-se como R plural, Tanar, e lá buscar as evidências. O Tanar ele é composto de uma primeira parte que diz respeito à Torá, que são os 5 livros do Pentateuco, ou seja, Gênesis, o Êxodo, Números, o Levítico até o Deuteronômio. Depois, em seguida, ele tem mais 3 partes: a parte dos profetas, a parte dos escribas e a parte dos juízes. Esse termo testamento, nós fomos também buscar de onde ele teria vindo. A palavra em hebraico para aliança é brit. Portanto, esse termo testamento, ele significa aliança. Brit foi traduzido para o grego, diátek, e depois, finalmente, para o latim, testamento. Portanto, a partir daí veio testamentum, veio testamento. Né? E aí nós temos os 2 testamentos. O Antigo Testamento, o Velho Testamento, a aliança, portanto, do Sinai, a aliança do Sinai da Bíblia judaica, e em seguida o
Testamento com a renovação da aliança por Jesus, o Cristo redivivo. No próximo slide nós temos algumas explicações. Nós vamos nos basear muito nos profetas para avaliar essa questão do que foi falado sobre Jesus no Antigo Testamento. E como nós estaremos lendo diretamente os textos da Bíblia judaica, embora traduzida para o português, alguns termos seria interessante que nós trabalhássemos. A palavra para profeta em hebraico é Navi, e o plural Neviim, ou seja, um Navi, vários Neviim, né? Tanto que o profeta Elias, o nome dele era Eliahu Hanavi. Ra em hebraico significa o. Então, Eliahu Hanavi, Elias, o profeta. Então, Hanavi sempre o profeta, né? E o que seria essa palavra profeta? Nós vamos buscar isso em alguns sites da internet ligados à parte do Evangelho Kardecista, e lá nos coloca que o significado seria alguém que fala diante dos outros, que em hebraico seria aquele que fala em voz alta, aquele que é o orador ou o anunciador, porque exatamente naqueles tempos antigos havia sempre alguém que havia um profeta que não só profetizava e anunciava aos povos de modo geral, já que muito da lei era oral, a maioria da população não tinha como ler em hebraico, então eles falavam um dialeto que era o aramaico, um dialeto mais coloquial, mais simples da população, e muitos não tinham como ler, só liam aquelas pessoas mais estudadas, mais versadas no processo, né? E os Neviim, portanto, seriam os intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material naquele momento. No próximo slide, eu vou apenas ler o que está aqui e abrir para o irmão Fernando e para o irmão João para que eles possam comentar. Kardec criou o termo médium, que na verdade funciona como se fosse um intermediário, um intermédio em latim e obviamente trazido para o português, um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Então, o que significa isso é que na verdade os profetas naquela época eram grandes médiuns, né? Hoje nós falamos de muitos de nós que trabalham na mediunidade, alguns com vários tipos de mediunidade, como clarividência, clareaudiência, psicofonia, psicografia, o próprio Chico Xavier com praticamente a constelação de dons, de dons mediúnicos. Naquela época os profetas eram assim, eles tinham todos esses dons mediúnicos, né? Tanto que Paulo de Tarso fala exatamente isso, ou seja, em outras palavras, o médium é aquele que recebe a mensagem do mundo espiritual através das suas diversas faculdades mediúnicas ou dons, como chamava Paulo de Tarso. Portanto, todos eles, os profetas, tinham todos esses dons. Então eu gostaria de inicialmente pedir ao irmão Fernando, ao irmão João, que tecessem alguns comentários dessa interpretação de que, obviamente, hoje nós temos muitos médiuns, mas nem todos com todos os dons. E naquela época os profetas reuniam então todos os dons de comunicação diretamente com o plano espiritual e com os irmãos sobre eles da luz. Quando nós falamos em Jesus, nós estamos vendo o termo Natal, tempo de inspiração. Inspiração de quê? Então nós temos que ver o que é que Jesus veio nos inspirar há 2000 anos, e às vezes nós ainda não estamos entendendo os ensinamentos de Jesus, porque nós continuamos ainda mais agregados às coisas materiais e menos afinados com as coisas espirituais. E na época de Natal, muitas vezes, nós a transformamos apenas em festas, ingerimos grandes quantidades de alimentos e aumentamos, às vezes, a gordura do nosso corpo material. Deveríamos também reduzir o nosso corpo espiritual, aproveitar esse período para meditação e para nós desenvolver algumas virtudes
para que nós pudéssemos, já nos próximos anos, estar um pouco melhor espiritualmente falando. Então, o Natal é muito importante se nós entendermos o seu sentido espiritual. Jesus trouxe para nós o maior tratado de elevação moral, que é o Santo Evangelho. E o nosso velhinho querido, que é o nosso irmão Lázaro, ele dizia que Jesus veio para nos salvar de quê? O nosso egoísmo, a nossa inveja e uma série de vícios que nós trazemos dentro de nós. E os profetas realmente trouxeram as informações sobre Jesus há muito tempo, para que nós pudéssemos, ao longo das nossas várias reencarnações, e absorvendo esse ensinamento, nos preparar, de uma certa forma, para colaborar para a sua vida naquela época e agora reencarnados, nós procurarmos tirar dentro de nós alguma energia que possa honrar a sua presença e o seu santo evangelho, que foi muito sacrifício quando ele veio até aqui nós. Então, enquanto nós não desenvolver em nós, conforme Jesus sempre dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir, que são os nossos dotes espirituais, então ser muito difícil nós entendermos a presença de Jesus aqui na Terra. O objetivo do nosso estudo, assim como nós fizemos na época da Páscoa, é para resgatar a simbologia do Natal. Porque, infelizmente, o nosso mundo, por ora, ainda é um mundo materialista, mesmo para nós que somos espíritas, que somos espiritualistas. Então, a gente basta olhar como que o Natal de presentes e de festa é muito mais anunciado do que um Natal espiritual. Não é que queiramos desestimular as reuniões familiares, as confraternizações. Pelo contrário, achamos que devemos ter as reuniões familiares, sentarmos para cear à mesa, em família, com as pessoas queridas. Mas por que cear somente o corpo físico que vai perecer? Por que não conjugarmos o momento de confraternização com a nossa conexão com o Pai, com a nossa conexão com o Cristo? Porque antes de iniciarmos a nossa, nem falar com melância não, porque senão fica falta de educação, a nossa alimentação física, não fazermos uma oração, um trecho do Evangelho. Nós trouxemos hoje a Bíblia para mostrar que é a Bíblia, é a mesma Bíblia, seja a tradução católica, seja a tradução evangélica, seja a tradução inglesa, que é a mais antiga, é a mesma Bíblia. Então, por que não fazermos isso? E em família, nesse momento que estamos precisando tanto estarmos em família, conectarmos em família, mais do que nos conectarmos à internet até. Então, o objetivo é isso, de estimular para que antes do nosso repasse material, possamos fazer a oração, fazermos um trecho do Evangelho, orarmos juntos, para que o nosso Natal seja um Natal também espiritual. E lembramos aqui que Emmanuel nos fala que o Velho Testamento, que ainda para nós é muito enigmático, poderia representar para nós toda a rogativa da humanidade a Deus pelas nossas dores, pelos nossos tormentos, pelos nossos sofrimentos, pela nossa vulnerabilidade. E que Jesus, o Novo Testamento, é a resposta divina de amor e misericórdia para todos nós. No livro Consolador, a pergunta 276, pergunta-se a Emmanuel: por que, quando lemos os profetas no Velho Testamento, nos parece que eles são orientados por Jesus? E Emmanuel responde: porque eles eram orientados por Jesus.
pois só o Cristo conhece o abismo de orgulho, egoísmo e sofrimento em todos nós, para nos dirigir o caminho futuro até a redenção com amor e misericórdia. Então, nós estamos falando aqui dos verdadeiros profetas, aqueles que realmente não falavam por si, mas como Davi falou aqui, usando os dons, como diz Paulo de Tarso, ou a mediunidade, como nos ensina Allan Kardec, mas na conexão com o Cristo. Então nós queremos mostrar isso, que há uma continuidade, não há uma solução de continuidade. Então primeiro veio o povo hebreu com o judaísmo, na crença do Deus único, para iniciar a sementeira. Depois veio o próprio Cristo, mas que ainda não podia falar tudo. E agora nós, que temos a bênção do Espiritismo, já nos esclarecendo muito mais, ampliando a nossa compreensão, mas sem nos esquecermos, se muito recebemos, também seremos muito cobrados por tudo que temos recebido. E exatamente dentro disso que o irmão Fernando e o irmão João comentaram, eu busquei no Livro dos Espíritos algo que nos ensinasse um pouquinho mais sobre a missão dos profetas e quem eram os profetas. E os irmãos vão se surpreender. No slide seguinte, exatamente as perguntas 623 e 624 do Livro dos Espíritos tratam exatamente sobre os profetas. Percebam os irmãos. Pergunta 623. Os que hão pretendido, pergunta de Kardec aos Espíritos, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Resposta dos irmãos espirituais para Kardec: certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus, e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, quer dizer, homens com ego também, como nós, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. E na pergunta 624, onde Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta, a resposta é em 3 linhas, mas bem direto ao ponto. O verdadeiro profeta é o homem de bem, a lição do homem de bem que nós acabamos de estudar no Sede Perfeitos do Evangelho. Inspirado por Deus. Então tem que ser um homem de bem, tem que praticar o bem em todos os sentidos, ou seja, na sua caridade, no seu amor, na sua indulgência, e ainda ser inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Palavras e atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Muito profundo, né? O próximo slide, ele abre para nós uma série de nomes históricos de grandes enviados que nos trouxeram mensagens divinas e profecias, e nós vamos focar de modo mais objetivo naquelas relativas às obras de Isaías, embora o irmão Fernando, o irmão João eventualmente tenham algumas obras de outros profetas, como Jeremias, como o próprio Elias, onde se abordava a futura missão do Divino Mestre Jesus. O que é interessante, o próximo slide mostra isso, com relação ao profeta Isaías, é que o profeta Isaías viveu nos anos entre 740 e 698 a.C. Esse foi o ministério dele, 700 anos antes da vinda do Cristo.
Vamos fazer uma analogia com a nossa situação. O Brasil foi descoberto há 500 anos. Imagine se alguém, 200 anos antes do Brasil ser descoberto, 200 anos antes do Brasil ser descoberto, conseguisse prever o que fosse acontecer hoje no país Brasil, quando o Brasil sequer existia. 700 anos, 200 anos, portanto, antes da vinda, do início do país. Portanto, o profeta Isaías, ele consegue fazer uma viagem mediúnica no futuro, inspirado, obviamente, pela justiça divina, a se transportar para dentro da atualidade da vivência de Jesus. Olhem no próximo slide, e eu vou apenas ler esse slide para o comentário do nosso irmão Fernando, do nosso irmão João, o que vem direto da Bíblia judaica, está na Bíblia judaica, o Antigo Testamento. Isaías 9, versículos 5 e 6. Versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Quer dizer, esse menino já nasceu, está no passado. Então ele foi até o futuro e ele vê o nascimento de Jesus já no passado. Relativo ao passado recente, mas sim. A soberania repousa sobre os seus ombros. E ele se chama, aí nós temos alguns termos em hebraico, Per Yotz El Gibor Aviad Sar Shalom, maravilha de conselheiro, o forte de Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis que o fará o zelo do Pai Eterno, ou seja, abençoado pelo Pai Eterno. E eu abro o comentário. Jesus é realmente impressionante a sua presença. A sua luz, nós não temos ainda como dimensionar, né? Ele trouxe para nós seus ensinamentos. E nós observamos que a terra recebeu essa bênção de Deus, que todo o processo de vida dele aqui na terra, ele sempre dizia que as palavras que eu digo não é minha, é do meu Pai que está nos céus. O trabalho que eu faço não é meu, é do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus realmente, a sua conexão com Deus é muito grande. Ele trouxe tudo para nós, para que nós pudéssemos mudar a direção dos nossos sentidos, dos nossos pensamentos. E Emmanuel, no livro Agora é o Tempo, ele fala uma mensagem interessantíssima. Ele diz que Jesus sempre será admirado pela palavra que nós dissermos. Sempre será admirado Jesus pela palavra que nós dissermos. Através dos nossos conhecimentos sobre a vida de Jesus, ele pode ser visto no fervor que nós demonstrarmos com relação a Jesus, ele é louvado. Mas, entretanto, só pelo serviço que nós prestarmos, sem nenhuma remuneração, que Jesus será entendido e conhecido. Então é muito importante nós entendermos o nosso trabalho a benefício do nosso crescimento espiritual, seja em pensamento e entendimento, e mesmo servir ao nosso semelhante sem qualquer paga, sem qualquer remuneração que seja. Então, enquanto nós não irmos para este lado, torna-se muito difícil a nossa trilha, a luminosidade que nós temos que caminhar. Então, Jesus realmente ele traz para nós a sua luz e a sua conexão com Deus. Ele diz sempre, quando nós o entendermos, nós estaremos entendendo realmente Deus aqui na Terra. Eu gostaria de lembrar que em todas as religiões do mundo há essa mesma história que nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, que é a vinda da divindade. No hinduísmo, o termo avatar significa divindade reencarnada. Mas também está no budismo, está na cabala hebraica, nas culturas antigas da China, em todos os povos existe esta história. Porque a vinda de Jesus, que é não só o governador do orbe, ele é
o formatador do orbe. Esse orbe de 4,5 bilhões de anos, ele já era um Cristo a essa época. Então, Davi falou para a gente aqui com relação a 740 anos aproximadamente de Isaías. Eu gostaria de ler um trechinho anterior a esse que Davi leu. É a Bíblia, gente. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, Deus convosco. Jesus, salvação. Ou seja, falar que Jesus é a salvação e que Jesus é Deus conosco, qual que é a diferença? Tem diferença? Não tem diferença. E isso 740 anos antes da vinda. Davi mencionou aqui com relação ao Brasil. E é o que a gente precisa entender, que o que tem que passar é o conceito, o sentimento. Porque se nós hoje pegarmos a carta de Pedro Vaz de Caminha, escrita em português, nós não vamos conseguir ler. Não sabiam disso? Por causa dos termos, da grafia diferente, nós vamos ter uma dificuldade enorme de ler. Se nós conversarmos hoje com o português de Portugal, nós teríamos uma dificuldade enorme. Se ele falar muito rápido, parece outro idioma. Então, para a gente entender por que a gente tem que buscar a essência nos ensinamentos de tanto tempo atrás. E entender como que esse Cristo de Deus, qual é a importância dele para nós. Nós ainda estamos muito longe, mas pelo menos um pouquinho é o que a gente gostaria de, nessas 2 quartas-feiras, tentar trazer, para que a gente pudesse pelo menos ter uma dimensão um pouquinho melhor do que é o Cristo. Meus irmãos, vejam nesse próximo slide o que é dito ao profeta Isaías e é gravado na sua memória, dito diretamente por Deus. Eis meu servo que eu amparo, meu escolhido, dito ao profeta Isaías sobre Jesus. Meu escolhido, ao qual dou toda a minha afeição, faço repousar sobre ele a minha ruach. Ruach significa o meu sopro, o meu espírito. Quer dizer, Deus soprou o espírito sobre Jesus, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, não eleva a voz, não clama nas ruas. Produzirá a justiça consoante a verdade, de acordo com a verdade. Não desanimará, não desfalecerá, até que tenha estabelecido a justiça sobre a terra. Será que nós podemos estar falando de alguém mais que não seja Jesus? Pensem bem, estabelecer a justiça sobre toda a terra, e até que as ilhas desejem seus ensinamentos, indicando que ele vem para ensinar, o grande mestre. Eis o que diz meu Senhor, nosso Deus, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, e que dá respiração a seus habitantes, e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu, seu Senhor, aí já é Deus falando, chamei-te realmente, eu te segurarei pela mão, eu te formei e designei para ser aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas terras. Qual a prisão é essa? Que não o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a vaidade, a nossa própria prisão, que é, na verdade, a nossa própria treva. Não é verdade? Eu sou o Senhor teu Deus, esse é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra.
realizaram-se os primeiros acontecimentos anunciados. Eu predigo outros, antes que aconteçam. Eu vos faço conhecer. Cantai ao Senhor nosso Deus, então o cântico. Já é o profeta, no final, falando, na número 9, falando ao povo. Às vezes ele fala na pessoa como se fosse interpretando Deus, às vezes ele fala como se ele estivesse vendo a divindade e emitindo um pedido de glória a todos pela divindade. Muito impressionante, né? Muito impressionante. No próximo, eu vou apenas abrir uma leitura para que o irmão Fernando e o irmão João possam fazer seus comentários. Vejam no capítulo 53, nos versículos de 1 a 12, o que disse o profeta Isaías. Ele diz, o profeta falando, quem poderia acreditar nisso que ouvimos? Ele se fazendo a pergunta, a quem foi revelado o braço de nosso Senhor, de Deus nosso Senhor? E aí em seguida a resposta. Cresceu diante dele, é ele fazendo a pergunta, e aí cresce diante dele a visão. Cresceu diante dele a visão de um pobre rebento, enraizado numa terra árida, ou seja, uma criança recém-nascida, muito empobrecida, num local muito simples, né? Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos, porque o que seduzia naquela época era a riqueza, e Jesus nasceu na pobreza. Era desprezado, era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentaram os sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobrem o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, como um ferido e humilhado por Deus. Nós, os seres humanos, o víamos como um castigado, um humilhado por Deus. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada um o nosso caminho. Em outras palavras, o caminho do ego, da vaidade, do egoísmo. Meu Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matador, e uma ovelha muda, sem dizer nada, nas mãos do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento, ou seja, por um julgamento injusto, ele foi arrebatado para um julgamento injusto. Ninguém de sua geração pensou em defender sua causa. Até Pedro iria, pela profecia, seu melhor amigo, seu braço direito, negá-lo 3 vezes. Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer, achava-se entre malfeitores, posicionado entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira, mas aprouve nosso Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do nosso Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se-á de conhecê-lo até o enlevo. O justo, com J maiúsculo, meu servo, aí já é o próprio Deus falando, justificará meus homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida, e deixou-se colocar
entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, intercedendo pelos culpados. Meus irmãos, eu abro com o irmão Fernando, com o irmão João, isso está no Antigo Testamento, a visão futura de um profeta. Pense bem em cada uma dessas palavras, na profundidade delas. Realmente, tem uma frase do Novo Testamento que eu sempre fiquei impressionado com ela, quando ele diz: este é meu filho bem amado, nele eu me comprazo. Então a gente vê que Jesus veio até nós, trouxe tanto para nós, e nós, até hoje, jamais fizemos uma prece de gratidão pelo que deixou para nós aí, que é o seu Santo Evangelho. E às vezes nós ouvimos espíritos superiores, o mentor da nossa casa, na reunião de quarta-feira, comunicado da nossa mãe Josefa, que sempre dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele falava no primeiro: louvar Jesus, para que um dia não sejam louvados na presença dele. Uma palavra de um pouco de sinceridade e de amor, quando nós fizemos essa prece, né, louvando a Jesus. Então, às vezes nós falamos de Pedro, que o traiu, nós falamos de outros apóstolos que tiveram um bom comportamento na época com ele, mas nós ainda o traímos quando nós deixamos de cumprir os nossos deveres morais e espirituais, quando nós maltratamos o nosso irmão encaminhado, quando nós, às vezes, maltratamos o próprio organismo com gestos, com palavras mal direcionadas. Então, se nós realmente buscarmos a gratidão, que um dia nós compreendemos Jesus, aí a terra mergulhará num mundo de paz, de harmonia e de tranquilidade. Os estudiosos tratam o profeta Isaías como o primeiro evangelho. E essas passagens que o Davi leu não deixam dúvida a respeito do que o Emmanuel nos fala. Como Isaías sabia tanto? É porque ele estava em conexão com Cristo, que informava tudo que viria. E foi interessante que quando nós começamos a conversar, eu falei com o Davi, da gente fazer o estudo que seria o Evangelho de Isaías. Foi engraçado, porque o Davi vem do judaísmo, né? Nosso amigo Davi. Ele falou: Fernando, está tudo escrito lá. Eu falei: tá. Porque os hebreus, os judeus, estudam isso há milhares de anos. Milhares de anos. Então está tudo ali. Tudo que Jesus via passar já está ali. Então, não é que ele não soubesse que seria renegado, que iriam cuspir no rosto dele, que seria açoitado, que seria colocado uma coroa de espinho, que seria crucificado entre ladrões. Quer dizer, ele vinha para os seus, vinha para nos salvar, e nós é que o condenaríamos de forma implacável. Mas aí é a grande vitória do Cristo, que é a vitória do amor. O Haroldo Dutra Dias fala uma analogia que eu acho muito bonita. A criança, mais pequenininha, lembrar aqui da Julinha, né? Pequenininha. Geralmente, o que o pequenininho faz? Mama, chora e enche as fraldas. A mãe ama menos a criança quando ela é pequena, só quando ela ficar grande, um adulto grande, e que a amar, que a mãe vai amar. Então, Cristo, que é a presença de Deus junto a nós, nos ama sempre. Porque apesar de todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, toda a nossa vaidade, todas as nossas iniquidades, Ele sabe que nós somos sementes divinas e que vamos germinar, crescer, florir e frutificar os frutos do amor mais puro.
Então, meus irmãos, apenas no nosso último slide, é tempo de inspiração, é tempo de lembrar o amado e divino Mestre Jesus virá aos nossos corações no momento de festejos do seu nascimento na terra. Que a paz esteja com todos, meus irmãos, e vamos para a próxima etapa do nosso trabalho.